Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Palavras Cruzadas com o professor Pinto Costa. Como está, professor? Está bom. Professor, hoje íamos começar por falar de um assunto que, embora sendo internacional, diz-nos muito, todos os portugueses, sempre que se fala de Timor, e a situação preocupante do presidente Ramos Horta. É uma situação profundamente desagradável em qualquer circunstância, sobretudo pelas ligações históricas e atuais que temos relativamente a Timor-Leste. Questão básica, fundamental, é que nunca houve um entendimento total, pacífico, muito desejável e até ironicamente foi alvejado um prémio Nobel da Paz. É uma ironia do destino, pois efetivamente nós temos que procurar sempre o âmago da questão. E não há dúvida nenhuma que há petróleo em Timor. Muito desejável, muito desejado por grandes forças, não só locais como internacionais. De modo que uma certa instabilidade local venha justificar este insólito acontecimento de uma tentativa de golpe de Estado, ao fim e ao cabo, matando o Presidente da República e o chefe de governo. Como se isso fosse solução para resolver qualquer problema. Até porque há aqui uma certa contradição, já que Timor está repleto de forças internacionais e forças policiais muito bem adestradas. Portanto, quer dizer, parece-me que há uma certa irreflexão do Major Alfredo Reinado que talvez, se não tivesse ideias suicidas, não poderia considerar sair-se ileso de uma situação deste género. Portanto, quer dizer, na realidade, ele foi abatido porque era invadido, ao fim e ao cabo, segundo o direito local, ele estava condenado à prisão, fugiu da prisão. Portanto, depois do atentado, foi eliminado. Vamos a ver se, na realidade, continua uma via de pacificação. Parece que tudo vai num sentido razoável, uma vez que, localmente, pelas informações que eu tive até agora, não há grandes problemas. Os mercados estão abertos, as pessoas circulam na rua, a vida parece que não aconteceu nada de importante. Seria desejável que voltássemos a uma normalidade pretendida por todos nós, inclusive portugueses. E ficamos também a aguardar a evolução do estado de saúde. Ficamos, porque efetivamente a situação dele é grave, uma vez que foi atingido no estômago. O estômago com uma perfuração, e eventualmente alimentos ao conteúdo do estômago na cavidade peritoneal, a poder desencadear uma peritonite. Pois, nesta altura, ele está em coma induzido, quer dizer, está em coma propositadamente para que a operação possa ter mais êxito, uma vez que assim os cirurgiões podem controlar, uma vez que ele está em coma por eles provocado. Pois resta-nos desejar as melhoras, o pronto restabelecimento e a normalidade política e social em todos os timorenses. Professor, e regressamos então agora ao nosso país com a Ministra da Saúde, a nova Ministra da Saúde, Ana Jorge, a substituir o Presidente do INEM. Pois, é uma decisão naturalmente provisória, porque não se está a visualizar muito bem que uma ministra esteja a acumular com a situação de presidente do INEM. Aliás, já foi difundido isso também, que se aguarda quem será a nova nomeação, para que não houvesse um vazio, um hiato na continuidade na direção do INEM. A ministra assumiu, e parece-me que é perfeitamente razoável, este acontecimento. Pois é evidente que era mais ou menos previsível o que aconteceu, porque havia, digamos, uma certa prepotência, para não dizer às vezes uma natural arrogância de parte do INEM para com todos aqueles bombeiros a nível nacional e as várias instituições que, em boa verdade, colaboram na chamada emergência. Não digo no Instituto, não estavam a colaborar tão acertadamente, o que levou à ruptura, mas não há dúvida nenhuma o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses não só não se mostrou surpreendido, como considerou mesmo ter sido uma medida positiva, esta substituição.
Pois, eu também ouvi dizer que não foi demitido. Que ele é que se demitiu, não é? Que se pediu a sua demissão. Seja como for, parece-me que era tudo perfeitamente natural, porque haveria uma necessidade de repensar a emergência médica em Portugal. E nós não podemos descurar as corporações de bombeiros, de qualquer nível, porque elas, na realidade, é que estão a fazer partos. Elas é que estão a transportar traumatizados de certa gravidade, elas é que estão a prestar cuidados primários, muitas vezes, a nível de urgência, e há qualquer coisa que tem que ser revisto. Por exemplo, porque é que as corporações de bombeiros têm desfibriladores e os desfibriladores não atuam? Há que estudar ao fundo a questão. Será porque os bombeiros não têm capacidade profissional para utilizar os desfibriladores? Pois, se é esta a hipótese, então melhor é dar-lhes essa preparação. Porque os desfibriladores, noutros países, são utilizados pelo cidadão vulgar, até em estádios de futebol, que não é preciso chamar um médico, mas há, digamos, qualquer membro da equipe da saúde, seja médico, seja enfermeiro, seja massagista, às vezes um treinador ou até um dirigente, sabe que em situação de emergência deve trabalhar com aquele instrumento. Portanto, há muitos acertos a fazer, não é só dizer os bombeiros não fazem, é preciso ver se os bombeiros têm ou não têm capacidade para fazer. Até porque os bombeiros, e agora estou a fazer uma chamada de atenção sobretudo para os bombeiros voluntários, o espírito de voluntariedade já permite, do ponto de vista psicológico, uma abertura para tratar bem do seu semelhante, sobretudo quando ele está em risco, quando está em perigo. Portanto, tudo isto, efetivamente, não podemos, numa organização a nível nacional, colocar os bombeiros como uma espécie de criados do Serviço Nacional de Emergência Médica. Portanto, não podemos. Por outro lado, tem que se reconhecer com humildade que há muita dificuldade a fazer a cobertura total para a emergência médica total e, portanto, era muito mais razoável se tivesse sido dito: nós temos muitas deficiências, temos muitas incapacidades, vamos tentar fazer o nosso melhor, do que estar a tentar iludir na opinião pública de que a emergência médica em Portugal que estava resolvida, que não havia problemas, era uma coisita aqui ou acolá. Não é tanto assim. Julgo que esta mudança será um pretexto ótimo para reflexão o que é que haverá de se fazer, até porque nós estamos a falar em emergência médica, que não podemos divorciar totalmente de certas unidades de saúde que têm sido fechadas, certos serviços de urgência. Portanto, supletivamente, os bombeiros em movimento é que estão a prestar muita daquela assistência de urgência que antes eram postos fixadamente. Claro que isto levanta uma série de problemas. Nós teríamos que formular talvez meia dúzia de perguntas. A primeira era: qual era a medida substitutiva de encerrar este ou aquele serviço de urgência? Primeiro ponto. Segundo ponto, quantos casos é que haveria por ano para manter esse serviço de urgência? Segundo, ainda mais, outra questão: se, em boa verdade, os utentes, qual era a diferença que, em custos, tinham que pagar do antecedente em relação à nova modalidade? E, portanto, com tudo isto, depois devidamente ponderado, as pessoas, se fosse explicada a razão pela qual tinha fechado este ou aquele serviço de urgência, este ou aquele serviço hospitalar, as pessoas até compreendiam, mas não. Houve, digamos, uma certa falta psicológica de empatia para com um programa que se calhar até estava certo, mas de ser explicado, ser interpretado, posto à consideração das pessoas, porque, em boa verdade, as pessoas, se calhar, em maioria, até eram capazes de aceitar que o que estava a ser feito não era tão disparatado como parecia à primeira vista. Até porque nós também temos o problema da assistência aos partos. Pois, efetivamente, as pessoas continuam a nascer com, digamos, o excesso de zelo dos bombeiros. Às vezes, alguns fazem pela primeira vez um parto
tem acontecido bastantes, sobretudo no Nordeste Transmontano, porque já há quatro pessoas que morreram com a assistência de um bombeiro. Haverá que refletir também em alguns aspectos, quer dizer, não pode ser por falta de recursos humanos, ser o motorista da ambulância, porque vai sozinho, ser ele como motorista a encostar a ambulância para fazer o parto. Ora bom, há qualquer coisa na realidade que nós temos que repensar se efetivamente deve ser sempre chamada uma unidade que tenha médico ou não e em que medida, e ver a plataforma de recursos humanos, custos, etc. Porque os bombeiros também têm que ter, digamos, os seus subsídios para pagar combustível para que as ambulâncias até andem a uma velocidade razoável e que às vezes não têm que parar por avarias mecânicas. Portanto, o problema quando se fala no Serviço Nacional de Urgência Médica não é só um chavão, não é. É todo este arrastamento de problemas que eu acabei de enumerar. Eu julgo que pior não vai ficar, ficará melhor, porque as pessoas agora já têm, a nível nacional, a consciência de que, efetivamente, é preciso fazer alguma coisa. Não basta, digamos, uma voz do deserto, do presidente dos bombeiros, estar a chamar a atenção. Não chega. Somos todos nós, portugueses, que temos que encarar a situação e tentar arranjar a melhor solução para resolver o problema. E temos também o bastonário da Ordem dos Médicos, Pedro Nunes, a criticar o fecho das urgências e a pedir à ministra Ana Jorge que reponha a confiança dos portugueses no serviço de saúde. Pois, efetivamente, porque isto é como as cerejas. É evidente que agora a nova reformulação da Ordem dos Médicos com o mesmo bastonário, pois é efetivamente uma chamada de atenção para que os portugueses passem a ter confiança nos médicos, que não são os bandidos. Os médicos são, e a população reconhece isso perfeitamente, os médicos são amigos dos doentes, são amigos. E, portanto, quer dizer, há também, a propósito disto, de tentar repensar se as estruturas que foram fechadas programaticamente tinham uma hipótese de substituição. E aquilo que eu disse há pouco relativamente aos custos, às distâncias, ao tempo, etc., tem que se aplicar na mesma relativamente a todo o serviço de saúde. É claro que não pode falar-se no serviço gratuito, etc., mas aí estamos a entrar um bocadinho em demagogia, porque uma coisa, digamos, era a intenção constitucional para que fosse, a outra situação, na realidade, é as dificuldades que há em termos económicos e financeiros do país nesta ocasião, ter, na realidade, um desejável serviço gratuito para todos. E eu penso que mais importante do que investir nesta perspectiva seria que houvesse um serviço gratuito de prevenção para que todas as pessoas nas escolas pudessem tomar banho depois de fazer ginástica, para que houvesse programas de educação física a nível generalizado por responsabilidade direta do Ministério e que não fossem onerados os clubes, que são sociedades privadas, a suprir essa deficiência que o Estado tem da educação estudantil a todos os níveis e em qualquer idade. Portanto, quer dizer, parece-me que não podemos dissociar as questões, porque a melhor terapêutica hoje é saber beber a água em condições e saber também comer em condições. Essa é que é a grande terapêutica. Portanto, uma prevenção. Aí haverá que investir muito. Isto tudo porque não podemos falar só no Serviço Nacional de Saúde em abrir hospitais ou fechar hospitais. Não, de maneira nenhuma. Isso, digamos, é o grande chavão, é a grande bandeira em termos de marketing de que se faz muitas coisas. Mas é preciso atender também à funcionalidade em termos humanos, económicos e financeiros da manutenção de certas estruturas. E falando na qualidade da água, como ainda agora falou, há uma proposta agora do Partido Socialista para que a qualidade da água esteja incluída na fatura da água que os portugueses pagam e também na internet. Falando em água, é uma medida útil? Exato, eu vou citar um ditado dos portugueses: de boas intenções está o inferno cheio. Ora bom, a intenção é primorosa, é perfeita. Agora, interessa na realidade que não estejamos apenas a falar em termos de eficiência, mas sobretudo em termos de eficácia. Em termos de eficiência, pois é perfeitamente louvável que nós bebamos água em condições e mais, que até tenhamos conhecimento daquilo que foi feito, do tipo de análises que foram feitas, eventualmente, se não foram feitas, porquê que não foram feitas?
para tranquilidade e direito que todos nós temos para saber o que é que realmente se faz. É claro que a publicação de 3 em 3 meses é capaz de não ser suficiente. Por outro lado, estar a colocar nos sítios de costume editais nos atos da Igreja, é evidente que se calhar há muita gente que não vai ao ato da Igreja, não tem possibilidade de ler. Depois, por outro lado, também há muitos analfabetos. Não sei se será suficiente. Colocar na internet, altamente futurologista. Mas quem são os portugueses que vão à internet para verificar se a água está em condições ou não? Primeiro, nem vão à internet. Portanto, quer dizer, de intenções, eu acho que é altamente louvável. Em termos práticos, vamos a ver, até porque, apesar de todas as intenções, nós continuamos a pagar o aluguel do contador, da água, e da luz, e do gás. Seria desejável também, tudo o que for para, vá lá, tentar minimizar os nossos encargos financeiros, é bem devido, até porque nós estamos super sobrecarregados. Mas, efetivamente, é uma resolução que, efetivamente, como eu digo e comecei por dizer, de boas intenções está o inferno cheio, e espero que isto não sejam só intenções, até porque nós sabemos que uma resolução é tomada, depois é discutida, depois é aprovada ou não é aprovada, e tem todo um mecanismo burocrático que daqui por 1 ano ou 2 já ninguém sequer se lembra se na realidade se devemos pagar ou não devemos pagar os contadores da água. Pois, na realidade, é importante que isso aconteça, porque a água hoje é um motor da nossa saúde. Nós podemos contrair muitas doenças pelo facto da água não estar, digamos, naqueles parâmetros exigidos a nível sanitário. É claro que fala-se às vezes de que as pessoas têm medo de beber água das torneiras ou dos fontanários e por isso que gastam dinheiro a comprar água em garrafas. Ora bom, só tiro uma conclusão. É que a publicidade que tem sido feita à água enfrascada na televisão, na rádio, nos jornais, nas revistas, tem sido altamente eficaz. Porque as pessoas passaram a comprar essa água que está publicitada. Ora bom, se efetivamente a publicidade fosse adotada noutras perspectivas, se calhar também as pessoas teriam já a água perfeitamente em condições para beber, dada a pressão da comunicação social. Porque é o facto de nós comprarmos as garrafinhas todas da água, que desaparecem nos hipermercados de uma velocidade enorme, precisamente porque estamos sensíveis, não à água, nós estamos sensíveis à publicidade que nos é feita maravilhosamente bem e muito convincente através da comunicação social. Muito bem, continuamos agora com o assunto interno do Partido Socialista. Este fim de semana, Manuel Alegre teve então o jantar com os seus apoiantes na sua candidatura à presidência da República para sair então daí esse movimento interno do partido, mas deixou um aviso que não o desafiem dentro do Partido Socialista, porque se o fizerem ele irá às urnas, mas no país e não dentro do Partido Socialista. Pois, o problema, eu tenho a impressão que aqui podem-se fazer várias leituras. Uma delas é que Manuel Alegre é um puro, é um poeta e vive na ilusão. Este por um lado, portanto é extremamente importante para mim, pessoalmente, é um poeta que eu admiro imenso, mas portanto ele é um poeta. E como poeta é um indivíduo que vive não raras vezes noutro mundo, sonha com a utopia, no bom caminho. Esta é uma faceta que eu desejaria sublinhar. A outra é que ele assenta, digamos, todo o seu discurso num pressuposto de uma vivência já vivida, anterior, que é 1 milhão de votos. E ele parte do princípio que ele representa 1 milhão de votos. Ora bom, não sei se é ou se não é, se será só 1 milhão de votos, se não será mais, se esse 1 milhão de votos nominal que ele acabou por auferir não estará acrescido por uma massa mais ou menos justificada ou injustificadamente descontente. E daí a força deles. É cuidado
que eu sou 1 milhão de votos, de forma que eu não dentro do partido não tenho problemas, nem estou interessado, porque já sei como as coisas são. E ele diz mesmo. Exato. Mas, por outro lado, eu posso aparecer a nível nacional. O que é que ele quer dizer? Isso será com ele, mas mais ou menos todos estamos a pensar. É evidente que há determinadas coisas que levam ao descrédito de um crítico puro. Portanto, quando ele vê que o rigor não está aquilo que ele sonhava, que a transparência não existe aquilo que ele sonhava. Quando, por exemplo, falando em coisas comezinhas, das quais ele também tem conhecimento, quando se abre um concurso, obrigatoriamente tem que haver cabimento de verba, senão ninguém autoriza esse concurso. Há concursos autorizados e que depois os concorrentes dizem assim, e agora como é? E não pagamos porque nós não temos verba. Então como é? Para onde é que foi a verba? Das duas uma. Ou o que não é que eu tenha conhecimento, dos concursos sempre tem que ir ao Tribunal de Contas para ver se tem cabimento de verba ou não. Se foi aberto, é porque tinha cabimento. Então agora o cidadão que tem direito àquela prerrogativa diz-lhe que não pode ser porque não há dinheiro. Ora bem, este e muitos outros factos, na realidade, levam a um certo descontentamento que ele naturalmente nunca sonhou, quando regressou a Portugal, que uma coisa destas fosse possível. Esta e muitas outras. E dessas gotas d'água todas, e ele naturalmente, aquelas pessoas que tinham confiado nele já, que não era, digamos, para nada de pouco importante, era para Presidente da República. Houve 1 milhão de pessoas que acreditaram que ele seria uma solução para Presidente da República. Reuniu algumas dessas pessoas, não estava lá 1 milhão, obviamente, parece-me que eram 200, mas pessoas com uma certa expressão na vida portuguesa. Pois ele não se revê. Se calhar não é só ele que não se revê nesta orientação, haverá muito mais outras pessoas, pelo menos na falta de rigor, etc. Pois, efetivamente, solução difícil. A solução é minha, é a separação do poder legislativo e do poder executivo. Quer dizer, quem faz as leis, são especialistas em fazer leis e depois não mais nada. E quem governa são os executivos. Aqui não, atualmente são os mesmos. Ou estão na Assembleia da República, ou estão nos ministros, ou estão secretários e depois vão mudando uns para os outros, mas fazem sempre os regulamentos, as leis, as determinações de acordo com a sua própria conveniência. No momento, ou prevendo que vão para lá. De forma que enquanto não houver em Portugal, no estado que nós somos, porque somos 10 milhões de ótimas pessoas, mas ingovernáveis, de forma que enquanto não houver psicologicamente uma machadada psicológica a separar uns e outros para que quem faz as leis não tenha benefício nenhum das leis que está a fazer na governação, vai ser muito difícil, porque não é o problema de ser esta orientação ou aquela, é mais o sistema em si mesmo que não deixa funcionar, de modo que nós, portugueses, precisaríamos de funcionar. E falando agora de uma outra cultura, da cultura muçulmana, o líder da comunidade muçulmana de Lisboa, o Sheikh David Munir, esteve na Maia este fim de semana e mostrou-se particularmente preocupado com as constantes confusões que se fazem entre terrorismo e o Islão. Pois é natural, isso acontece não é só com o terrorismo e com o Islão. Há certas marcas que efetivamente têm o seu poder. Por exemplo, quando nós ouvimos dizer que houve aí uma droga e não sei o quê que veio lá de fora, nós estamos a pensar logo em determinados países da América do Sul. Da América Latina. Pois, pensamos logo. Um indivíduo hoje tem risco em ser colombiano, porque pode ser o maior santo da Colômbia, mas se disser chegou ao aeroporto um colombiano e entre todas as pessoas, etc., pode ter sido um português, um venezuelano, qualquer outra pessoa, mas o colombiano não se leva... Ora, é uma marca, é um estigma social, bem ou mal, mas que aconteceu. E o 11 de setembro deixou as suas marcas. Foi um acontecimento mundial. E, portanto, hoje é bastante difícil, pois nós sabemos que no Islão há pessoas excelentes. Por outro lado, nós sabemos também que esses acontecimentos impressionaram toda a gente e agora pretende-se desvincular e até culturalmente sublinhar determinados aspectos.
Mas a questão não é de sumenos importância. Ainda há dias se discutiu se nas universidades as mulheres deviam andar ou não com véu. Na Turquia. E foi uma vitória muito grande ter sido aceite que elas, se quiserem, andem de véu nas universidades. Ora bem, quando nós estamos neste nível, há uma certa diferença. De resto, parece-me que o século XXI está a ser a senda dos ideais. E por um ideal o indivíduo é capaz de fazer tudo. E o problema do Islão, embora teoricamente o Islão seja uma religião, mas há uma simbiose entre o aspecto religioso e o poder político. E daí o salto perigoso para determinados acontecimentos. Porque a própria existência humana está condicionada por esses dois vetores. Pelo vetor político e também pelo vetor. Que o Sheikh, entre nós, foi na Maia, tenha feito essa abordagem, parece-me perfeitamente razoável, até porque muitas vezes diz-se que o Corão diz isto, aquilo e aquele outro. Eu digo Corão e não o Alcorão, porque o Alcorão parece-me que é como subir para cima ou descer para baixo, porque o Al já quer dizer seria o Corão, o Corão. Portanto, o Corão, em boa verdade, não obriga ninguém a certas coisas que agora se dizem, que as mulheres são obrigadas a casar desta e daquela maneira. Não é exatamente assim. As mulheres têm a liberdade de casar com quem quiserem, como os homens também. No entanto, para tentar diminuir essa perspectiva de união que é importante de sexos diferentes, de homem e mulher, muitas vezes fala-se nisso. Ai, coitadinhas, elas nem podem destapar-se, etc. Nós temos que ver que, quando estamos a falar, e eu sei que falava em nome do islamismo, o islamismo, como aliás qualquer religião, passa muito pelo aspecto local. Nós temos que apreciar todos os fenómenos no espaço e no tempo. Ora bom, consoante o país ou região onde o islamismo é cultivado e seguido, o que não quer dizer que haja alguma religião no mundo que seja cumprida a 100%, não há. Nem nada a 100%, a não ser a utopia. Portanto, quer dizer, aí, em boa verdade, há fatores de ordem local que vão condicionar. Pois, na Arábia Saudita, isto não tem nada a ver com o islamismo, as mulheres não podem conduzir automóvel. Ora bom, porquê? Porque é um fator local, é tradição. Tem mal uma mulher conduzir automóvel? Eu penso que não. As mulheres, há quem diga até que conduzem muito melhor do que nós homens. Essa é outra perspectiva e pelo menos têm uma sinistralidade mais reduzida devido a fatores psicológicos, de atenção, de memória, etc. Mas, seja como for, lá é proibido. Vamos agora dizer, o Islão proíbe as mulheres de conduzir automóvel. Não é verdade. Há um aspecto local. Muito bem. Professor, só para encerrar, a Federação Portuguesa de Futebol pretende organizar o Campeonato do Mundo de 2018 conjuntamente com a Espanha. O que é que lhe parece esta ideia? Ora bom, este assunto parece-me o mais difícil de todos. Mas como é para terminar, está certo. Por uma razão, há uma movimentação nacional mais ou menos evidente para que não. Para que não. Sobretudo daquelas regiões que não foram contempladas no euro com a edificação de estádios. E que dizem que as verbas deverão ser utilizadas noutras realidades, como seja, por exemplo, hospitais, etc. Parece-me que aqui há um certo exagero, porque não podemos comparar uma manifestação profissional de futebol com a criação de hospitais, até porque o futebol é muito mais fácil, uma vez que acabou o campeonato e acabou todo o encargo. E provavelmente até se recebeu algum lucro do ponto de vista financeiro e económico. Ao passo que a edificação de hospitais exige a sua manutenção em recursos humanos, em verbas, etc. Ora bom, a minha opinião pessoal é que o país talvez lucrasse muito com a realização, conjuntamente com a Espanha, desse campeonato. Esta é a minha opinião pessoal. Porquê? Por variedíssimas razões. Primeiro, porque
era uma presença a nível internacional da nossa Portugalidade. Primeiro ponto. Quem não soubesse ainda o que era Portugal passava a ser. Porque o Campeonato do Mundo de Futebol é visto por todo o mundo de qualquer etiologia, de qualquer língua, de qualquer sentido político ou religioso. Há uma irmandade futebolística a qual nós não podemos... É o segundo evento mais visto no mundo logo a seguir aos Jogos Olímpicos. Logo, não podemos aliar-nos disso, primeiro. Segundo, obrigaria a que determinadas regiões do país criassem as infraestruturas necessárias em restauração, em hotelaria, etc., em vias, aquelas que ainda não existiam, em criação de vias de acesso, e, portanto, seria uma melhoria. Daria emprego a muita gente, penso eu, e, além disso, de conluio com a Espanha, haveria também muito turismo que é maioritário em Espanha e que acabaria por vir para aqui. É complicado, mas, efetivamente, é uma organização muito profunda, de muito nível, que é necessário ponderar. Não é só escrever num papel, faça-se, de maneira nenhuma, haverá que haver estudos, mas a minha opinião entre o sim e o não, que não é muito do meu jeito radicalizar as questões, neste caso seria do sim, com a condição de se estudar profundamente quais eram as capacidades de compromisso que as câmaras municipais, locais, os governos civis, etc., poderiam prestar ao evento. Penso que era uma oportunidade ainda para que os portugueses pudessem desfrutar uma vez ou outra de ver um jogo. Não digo que o português fosse ver todos os jogos que aconteciam dos nossos estados em Portugal e na Espanha, não, mas uma vez visto no local, a partilha de emoções, o barulho, etc., tudo isso, juntamente com a televisão, nos outros tempos, a visualizar, eu acho que era altamente positivo no cômputo das situações a que permitiria a todo o país que, na realidade, pudesse desfrutar disto. Porque se não for nesta localização, nós ficamos marginalizados. No aspecto utilitário, que seria o último que eu gostaria de focar, é que nós assim já estávamos selecionados. Também é um aspecto que não é de... Já teríamos o apuramento assegurado. É um fator também a pensar, quer dizer, não era só por este ou por aquele, mas por esta gama de hipóteses eu era capaz de ser favorável se, no cômputo dos estudos que vierem a ser realizados, a solução indicasse nesse sentido. Ficamos então a aguardar desenvolvimentos sobre este e outros assuntos. Este Palavras Cruzadas termina aqui. Voltamos a ver-nos amanhã.